Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Eu não sei qual horário que você vai apertar o play para ouvir esse nosso bate-papo. Queridos, hoje eu quero citar o tema e depois ir falando de algumas passagens bíblicas que testificam acerca desse tema. O tema é situação, ação e reação. Situação, ação e reação. E através desse nosso bate-papo, você vai entender um pouco a forma e maneira de Deus agir. A palavra fala que o povo estava peregrinando pelo deserto e sendo perseguido por Faraó. Após essa perseguição, Deus pergunta para Moisés o que ele tem na mão. E ele responde: eu tenho uma vara. E Deus fala para ele: pega essa vara, toca no mar, que o mar vai se abrir. Então eles estão nessa situação de perseguição no deserto. A ação vem da parte de Moisés, em pegar a vara e tocar no mar. A reação vem da parte de Deus, de abrir o mar vermelho. Então entenda que o mar vermelho abriu só após ele tocar no mar. A palavra fala também de Marta e Maria sofrendo a morte do seu irmão. Essa é a situação de morte que elas estão enfrentando, vivendo e estão tristes. Mas a ação que elas deveriam ter era tirar a pedra. E quando elas tiram a pedra, a reação de Jesus é tornar Lázaro à vida. Então, situação, ação e reação. Eu sei que Deus tem poder para fazer tudo o que queira, por livre e espontânea vontade, sem precisar de nós. Mas eu não sei dizer 100% porque Ele quer a nossa atitude, Ele quer o nosso envolvimento, Ele quer a nossa ação. Então eu percebo, biblicamente falando, lendo a Bíblia, querido, que Deus mais reage do que propriamente age. Dá para entender? Ele mais reage, ele espera uma situação do homem para ele reagir à situação do homem. E não propriamente ele vai fazendo o que ele queira fazer, mas ele quer que nós façamos algo para ele reagir. E assim há uma situação que estamos vivendo, uma ação nossa e uma reação de Deus. Como também Paulo e Silas na cadeia. A situação é a prisão, o sofrimento, estar no cárcere. A ação de Paulo e Silas é orar e cantar a Deus, prestar um culto antes do virar do dia. E a reação de Deus é manifestar-se com um grande terremoto, que abriu a prisão de todos. A situação que Pedro enfrenta é de tentar pescar uma madrugada inteira, empregar esforços grandes e nada acontecer. Mas a ação que Pedro tem que ter é sobre a palavra de Cristo, lançar a rede novamente, a rede que já estava lavada para ser guardada. E a reação de Deus é mandar os peixes para debaixo do barco e eles então pescarem uma grande quantidade de peixe. Então acho que está bem claro pelos textos que estamos propondo, como por exemplo a muralha de Jericó. A muralha de Jericó é outro texto que a muralha é a situação. Romper aquela muralha, aquela dificuldade, é a situação. A ação deles é dar volta na muralha. E depois, no 7º dia, dar o grito. Isso é a ação do povo. E a reação de Deus é derrubar a muralha, colocar a muralha por terra. Então nós vemos tudo isso. Situação, ação e reação. Talvez Deus espere de você e de mim uma ação, para que ele tenha uma reação, para que ele possa agir e mover-se com uma reação. Então nós temos que nos posicionarmos, nós temos que fazer aquilo que Deus espera que venhamos fazer, para que de fato e de verdade possamos viver o milagre. Mas a ação de Deus, ou a reação de Deus virá após a nossa ação, após a nossa atitude. Por exemplo, Jeremias também tinha uma situação difícil, a situação na época era caótica, mas a ação de Jeremias que Deus revela para ele seria ele clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Então ele clama e a reação de Deus é responder e anunciar coisas grandes e firmes que ele não sabe. Então espero que tenha ficado bem claro
na tua mente uma forma fácil de entender o agir de Deus, que é muito mais após uma ação nossa. Então nós vivemos o milagre após a reação de Deus a nossas ações, dentro da situação que nós estamos. Agora, se nós nos confortarmos com a situação que vivemos, aí não tem o que fazer. Martinho Lutero, certa feita, acho que foi ele que escreveu, que não podia impedir que as aves voassem sobre a sua cabeça, mas podia impedir que elas fizessem ninho sobre a sua cabeça. Então, é uma ação que ele tinha. Não vou deixar fazer ninho na minha cabeça. Ao voar sobre mim, eu não posso fazer nada. E nós temos que entender essa verdade, que nós devemos viver assim, com as nossas ações, que Deus espera para termos a reação de Deus a se manifestar por nós. Querido, compartilhe esse breve áudio com alguém, edifique a vida de alguém também, ajude alguém também. E eu te peço também, se inscreva no canal. Além de se inscrever no canal, assista os vídeos, coloca lá no play e vai lavar louça, dirige o carro, não precisa ficar olhando para a tela, porque não tem nem imagem para você ficar deslumbrando. Então você põe lá e vai ouvindo e Deus vai te edificando. Estamos juntos, beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.